Olá pessoal, sou o Dr. Marcelo Rossome da Oftalmolaser e está no ar mais um episódio do Oftalmocast. Esse é o episódio número 11 e esse episódio vai ser sensacional, garanto que vocês vão gostar. O Oftalmocast fala de assuntos de oftalmologia, visão, qualidade de vida e vários assuntos aí que ajudam a gente ter uma visão melhor, uma vida melhor. Hoje nós estamos aqui com o Dr. José Job, já conhecido aqui do Oftalmocast, nosso sócio do Oftalmolaser, médico especialista em córnea, transplante de córnea, catarata, lente de contato. E nós estamos aqui hoje também com o Dr. Fábio Leonardo. O Dr. Fábio é especialista em plástica ocular, fez residência médica na faculdade do ABC, uma das melhores faculdades do Brasil. Depois fez especialização, fellowship, que a gente chama em plástica ocular na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Fez bastante parte da formação dele no exterior, inclusive nos Estados Unidos, em Harvard, que é a faculdade melhor do mundo, né? Parabéns, isso é muito legal. Obrigado. E vamos começar. Fala um pouquinho de você. Você sempre quis ser médico, tem médico na família, como é que foi essa trajetória? Bom, obrigado, Marcelo, obrigado, Dr. José, pelo convite, é uma honra a parceria que a gente tem aqui, né? E a história da medicina na minha vida, não tive, assim, esse incentivo de pessoas na família, né? Eu tinha a curiosidade do funcionamento do corpo humano, a vontade de atuar na saúde das pessoas diretamente, né, ajudando, e casou muito bem com a medicina, né? A oftalmo dentro da medicina é uma área separada que eu também não tinha muito contato, mas ao longo da minha formação, né, igual você comentou, né, eu fiz faculdade na USP de Ribeirão Preto, e aí fiz alguma experiência no exterior ali, durante um ano de intercâmbio que eu realizei, e aí eu fui tendo contato com essas áreas mais tecnológicas, com alguma área que me trouxe a atenção na área de oftalmologia, né? E foi uma área que foi me surpreendendo cada vez mais. Eu até conhecia a plástica ocular antes da oftalmologia, então foi uma área que já me chamava atenção desde a faculdade e que eu fui crescendo essa atenção cada E vez por que mais. não ser cirurgião plástico? Por que primeiro oftalmologia e depois plástica ocular? Olha, tinha muita coisa na oftalmologia que me chamava atenção, né? A cirurgia microscópica, né? A atenção aos detalhes, a tecnologia envolvida, né? O laser, tudo isso que vocês sabem melhor do que eu, que é muito presente na oftalmologia. Então, eu gostava muito dessa parte. E a plástica era um adicional que, assim, me chamava atenção, mas eu ainda não tinha certeza na época de graduação, assim. Eu gostava muito da oftalmologia e via a plástica com bons olhos, né? Ah, tá. Então primeiro você decidiu fazer oftalmo, aí Isso, dentro da oftalmo você optou por plástica exato. ocular. Aí dentro da oftalmologia, desde o primeiro ano da residência, eu já atuava, né, em cirurgias de plástica ocular, eu já atuava no próprio congresso da Sociedade de Plástica Ocular desde o primeiro ou segundo ano, não me lembro direito. Eu já tinha atuações, publicações e tudo. Então eu me envolvi muito com essa área. Fui num estágio em Harvard na área de plástica ocular, né? Então acompanhei lá o serviço e aí sim eu tive aquela certeza de que era isso mesmo que eu queria fazer. Entendi, muito legal, muito legal. E a plástica ocular, como é que funciona? É mais estética? É mais reparadora? Olha, tem um pouco de cada coisa e é até um dos grandes motivos que me chamou a atenção, né? Porque a cirurgia plástica, ela sempre tem ali alguma questão estética envolvida, né? A gente sempre vai buscar oferecer o que há de melhor ali de resultado final, de cicatrização, de pontos e tudo mais. Mas na plástica ocular ou oculoplástica, é, a gente tem uma preocupação muito grande com a parte funcional. Então, a pálpebra, ela só existe por causa do olho. Então, se a gente atua na pálpebra, a gente tem que estar preparado para atuar na função ocular. Então, é exatamente isso que deixa mais interessante a plástica ocular. É uma área super complexa e que envolve sempre estética, mas sempre vai envolver diretamente a função ocular junto. Certo. A gente vê, né,
pessoas, médicos que não são oftalmologistas, às vezes tiram a pele demais, né? E aí Exato. deixa exposto a córnea. O Dr. José é especialista nisso, né? Começa a dar lesões na córnea e a pessoa diminui a visão ou perde a visão, tem um problemão, né? Por isso que é super importante, quando for fazer a cirurgia plástica próxima ao olho, fazer com médico oftalmologista, especialista em plástica, né? Isso. Legal. Eu acredito que assim, é essencial qualquer procedimento que envolva pálpebras ter uma avaliação da função ocular, né? Ter um acompanhamento de possíveis complicações na córnea, principalmente, né? E muitas vezes a gente acompanha em conjunto, né? Por lesões de córnea, por consequências aí de, às vezes, alguma cirurgia que gerou consequências funcionais, atrapalhando o desenvolvimento da córnea e muitas vezes exigindo novas cirurgias para reparação. Entendi, legal. Doutor José, você como especialista em córnea, me fala aí, você já pegou um caso que fez cirurgia plástica de pálpebra e teve um problemão, que você teve que intervir? Perfeito, Marcelo. Acho que como o Fábio começou explicando, para a córnea, né, para as doenças externas, para a superfície do olho, a pálpebra é fundamental, né? Ela quem protege, ela quem cuida do olho. Então acaba que quando a gente tem algum problema, seja pela idade, né, que é talvez o principal agente ali, ou seja porque algum médico tirou um pouco a mais de pele, a gente tem vários problemas na córnea, né? Não é raro a gente pegar no consultório o paciente que fez uma blefaroplastia com algum outro médico que tirou muito do tecido e aí o olho fica exposto e aí o paciente fica com um problemão, porque ele não consegue piscar direito, aí não consegue lubrificar e começa a sentir uma sensação de areia nos olhos 100% do tempo e isso compromete muito a qualidade de vida do paciente, né? Acabo que eu cuido da córnea, mas é quase que um enxugar-gelo, porque o problema é na pálpebra, né? E a gente vê isso com uma certa frequência no consultório. E eu ia te perguntar, inclusive, Fábio, você é oftalmologista, então você veio desse mundo onde o olho é o principal nesse cenário. O que você acha que você faz de diferente? É um foco, é um olhar nas suas cirurgias, que tem muito da parte estética também, mas o que você acha que, como sendo oftalmologista, faz diferença ali na hora de você examinar o paciente, de planejar uma cirurgia e depois de executar essa cirurgia? Perfeito. Eu acredito que o oftalmologista ir para plástica ocular é um caminho muito fácil, porque o oftalmologista ele aprendeu a operar em um olho, ele aprendeu a operar em um microscópio. Então, assim, a gente tem um domínio de microcirurgias, de questões de milímetros que fazem uma diferença total, né? Numa cirurgia de catarata, de pterígio, de retina, né? Então, essa passagem da oftalmologia geral para a plástica é confortável para a gente, porque a gente passa a lidar com pálpebra, que ainda é super delicada, mas em relação à cirurgia microscópica do olho, ela já é muito maior. O fio usado já é maior. Então, para mim, foi muito confortável. Continuo com muito cuidado, com muito respeito aí à função da pálpebra e ao olho, mas eu acho que esse trajeto de oftalmo para plástica garante assim uma precisão boa na cirurgia e muita atenção à saúde ocular, que é o essencial. Uhum. E das cirurgias de plástica ocular, assim, qual que é o problema que o paciente tem que você mais gosta de resolver dentro da cirurgia de plástica? Eu digo assim, o que eu mais gosto e o que eu mais faço é a blefaroplastia, né? Faz muitos anos que eu faço isso todo dia, eu lido com pálpebras, né? Então, eu inclusive não faço mais cirurgia de catarata, né? Cirurgias intraoculares, né? Dentro do olho eu já não faço. Eu só lido com questões de pálpebra mesmo. Então, a blefaroplastia é o que mais chega pra gente, né? E tem casos que são um pouco mais estéticos, tem casos que já cobrem mais do campo visual, já tem um apelo mais funcional mesmo. Para o pessoal que está ouvindo a gente, o que é a blefaroplastia e o que ela trata? Explica um pouquinho melhor. Então, a blefaroplastia é o tratamento cirúrgico do excesso de pele das pálpebras, que a gente chama de dermatocálase, né? Então, a blefaroplastia é o procedimento onde a gente retira aquela pelinha que está sobrando, caindo sobre os olhos, e muitas vezes associado a isso também, tirando bolsas de gordura, né? Pode ser só na pálpebra de cima, pode ser na de cima e na de baixo, que é a blefaroplastia superior ou blefaroplastia inferior. Uhum.
Boa. E tem também aqueles casos que o paciente fica com a pálpebra caída, né? Que a gente chama de ptose. Tem tanto na criança, né? Que às vezes nasce com isso, eu já encaminho rápido para você, né? E tem também nos pacientes mais velhos, às vezes vítimas de trauma, bateu alguma coisa. Você resolve isso também? Isso dá para resolver? Como que é? Com certeza. Dá pra gente ficar falando por horas, né, de todos os problemas de pálpebras que existem, mas os mais comuns realmente são esses, né? É o excesso de pele, bolsa de gordura, pálpebra caída, que é o caso da ptose palpebral. Nesses casos, não adianta a gente só tirar a pele. Aí a gente tem que mexer no músculo, tem que aumentar a função do músculo, ver muito bem nesses casos a saúde ocular, a saúde da córnea, porque nesses casos, se a gente abre demais o olho, pode sofrer também com ressecamento. Então, são casos talvez os mais desafiadores, né? Quando tem alguma ptose, que o músculo não funciona direito, mas são também muitas vezes os mais gratificantes, porque a pessoa que não enxergava direito, que tinha que ficar forçando, ou às vezes mesmo assim não conseguia, ela passa a enxergar. Então, isso dá uma satisfação muito grande de resolver de forma cirúrgica, né? Boa. Que legal, que legal. E, doutor Fábio, você nasceu aonde? Aqui em Prudente? Eu sou de Marília, nascido em Marília, mas desde a infância eu morei aqui em Prudente, né? Aí fiz toda a formação fora, né? 12 anos de formação. E depois desses 12 anos, né? Passando pela USP de Ribeirão, pela Unifesp, pelos Estados Unidos, aí eu voltei para Prudente e já faz uns 5 anos que eu atuo aqui na região. E o que você acha? Você vivendo em vários ambientes, né? Em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão, em Grande São Paulo, na ABC, nos Estados Unidos, o que você enxerga? O que acrescentou no seu crescimento, no seu jeito de enxergar a vida? Eu acho que tudo é válido, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, eu até antes da medicina comecei em engenharia. Então, assim, tudo isso vem para somar a nossa forma de olhar, entender o mundo, né? Quando você está ali no paciente, pensando em possíveis soluções, tudo isso que você já passou vem para somar, né, na sua experiência. Então, com certeza, eu não me arrependo de nada que eu fiz, de ter começado uma engenharia, de ter feito um intercâmbio nos Estados Unidos, de ter rodado aí o mundo por muitos lugares, porque tudo vem para somar. Então, eu acho que hoje eu consigo trazer um pouco disso de volta para minha casa, né? Que o meu lar desde a infância foi Presidente Prudente, então é com muita alegria que eu consigo agregar esses conhecimentos que eu busquei lá fora e a gente traz aqui, né? Igual vocês que são também têm a formação em São Paulo e a gente consegue trazer ali um atendimento de qualidade para Presidente Prudente. Que legal, muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, nos Estados Unidos você fez que tipo de formação? Quantos cursos você fez? Olha, foram 2 momentos que eu passei por lá, né, academicamente. Um foi durante a faculdade, que eu fiz uma graduação sanduíche, eu fiz durante 1 ano de faculdade lá, já tinha feito um estágio em Harvard lá também, fiz pesquisa. E então, durante 1 ano, eu fiz várias matérias, né, da faculdade básica e alguns estágios de pesquisa científica. E depois eu voltei durante a residência para a área específica de cirurgia plástica ocular, em Harvard de novo, né? Entendi. Legal, muito bom, muito bom. Doutor José, me fala um pouquinho, quais são as novidades da cirurgia de catarata? Eu fiquei sabendo, a gente viu, acompanhou que você fez uma cirurgia com uma lente nova, da Zeiss, que é uma lente alemã. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito, Marcelo. Bom, a gente gosta muito de ver as novidades, né? O que tem de novo, tanto de material, quanto de técnica, quanto de cirurgia. A cirurgia de catarata, eu acho que a gente está num patamar muito bom, é uma cirurgia muito segura, uma cirurgia rápida, uma cirurgia que para o paciente é muito confortável. Então, a gente fica muito atento quais são as próximas novidades. E muito disso vem hoje em dia nas lentes intraoculares, né? Que são as lentes que a gente coloca para poder substituir o cristalino, né? Que é a catarata do paciente, para ele voltar a enxergar. Hoje em dia, a gente consegue colocar uma lente para poder, além de resolver a catarata, corrigir o grau também. E o grau de longe,
de perto, o intermediário, que é o painel do carro, tela do computador. Então a gente consegue dar esse múltiplo foco para o paciente. Ao contrário do que o paciente tem que fazer no óculos multifocal, que ele tem que ficar procurando o foco, o paciente, quando tem uma lente dessas dentro do olho, ele vê tudo isso em foco, né? Essas lentes são feitas de diferentes materiais, tem diferentes desenhos. E uma lente que eu gosto muito é uma lente da Zeiss, que a gente já usa há alguns anos, e eles basicamente pegaram essa lente que tem um sucesso tremendo e melhoraram alguns detalhes que faltava melhorar. Eles colocaram um material que tem uma durabilidade muito maior em comparado com as antigas, a qualidade, a clareza do material é um pouco melhor, então a gente consegue melhor visão para perto, melhor visão para intermediário do que tinha antes. Então essa qualidade de visão no dia a dia do paciente faz bastante diferença. E para implantar, na hora da cirurgia, também já é um mecanismo mais novo e mais fácil de se fazer. Essas cirurgias, elas são muito rápidas. A cirurgia demorou mais ou menos uns 10 minutos para a gente realizar. Então, quando a gente tem um mecanismo que ajuda a gente nisso, não que a gente quer fazer mais rápido, simplesmente para mostrar que a gente é capaz de fazer mais rápido, mas, poxa, ali ao quanto que a gente mexe no olho do paciente, ao conforto do paciente. Se a gente tem um mecanismo que já vem praticamente montado, facilita a gente colocar essa lente ela entra num espaço muito menor, o corte é menor, então a gente consegue realmente fazer com que a cirurgia e o pós-operatório do paciente seja muito melhor. Então é bem interessante mesmo a gente ter essa tecnologia na nossa clínica. Essa é uma lente trifocal. Isso, tá. Essa é uma lente trifocal, da Zeiss, que tem essa capacidade de fornecer uma visão para você de longe, de intermediário e de perto. Então essa lente trifocal é para conseguir te dar uma visão que depois dos 40 anos a pessoa começa a não conseguir enxergar as letrinhas, né? Tem que colocar o papel lá longe e tal. Essa lente também ajuda a corrigir essa dificuldade da visão de perto. É uma lente que trata presbiopia e vai dar uma visão boa para longe, intermediário, que é a média distância, painel de carro, computador, e para perto também, que é uma coisa que nós da medicina estivemos procurando por muito tempo, né? E isso daí é uma ótima solução para quem quer não ter uma visão boa sem precisar de ficar tirando óculos. Marcelo, eu sou apaixonado pela cirurgia de catarata porque ela resolve os principais problemas que a gente tem. Então, miopia, hipermetropia, astigmatismo, enxergar de perto, enxergar de longe. Então, a gente consegue corrigir tudo isso na cirurgia de catarata, além de resolver a catarata em si. Então, a gente consegue aliar os problemas que às vezes você tem miopia desde pequeno, já usa óculos desde pequeno, uma hipermetropia, que você carrega ao longo da vida, e aí no momento que a gente está acostumado a falar, poxa, quando eu estou mais velho, minha visão vai ser pior. Muito pelo contrário, às vezes quando você está mais velho, a gente consegue dar melhor qualidade de visão sem óculos do que você tinha antes. Então, existe essa possibilidade hoje em dia. Lógico que é para cada um, a gente tem que conversar antes de falar de lentes, a gente sempre lá na clínica faz todos os exames, entende o que o paciente pode ou não colocar, qual que é a melhor opção para ele. Por exemplo, essa lente da Zeiss, ela é uma excelente opção para um paciente que, por exemplo, não tem um glaucoma avançado, não tem uma alteração de retina, mas nós temos opções para esses pacientes também, e a ideia é ver o que cada um precisa, mas a gente consegue hoje resolver miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, que é a vista que está mais curta, que não consegue ver de perto. Então a gente tem várias soluções numa cirurgia só. Legal. Então, pelo que eu entendi, a cirurgia de catarata é uma ótima oportunidade para você conseguir resolver vários probleminhas do seu olho, que é a chatice de ficar colocando o óculos para perto, tirando, que algumas pessoas falam que entrega a idade, não quero no restaurante ficar colocando, principalmente as mulheres vaidosas, não quero ficar colocando e tirando meu óculos. Se você tiver catarata, você precisa conversar muito bem com o seu médico, ir num bom médico, com bons equipamentos, com um arsenal de lentes, um cardápio de lentes grande, né, para o médico conseguir ver qual lente é mais adequada para conseguir resolver o seu problema e te dar uma visão adequada. O que eu costumo ver também é
a famosa frase, né? Ah, mas lente é tudo igual, cirurgia de catarata é tudo igual. Isso é um grande erro, porque não é, hoje em dia não é. Eu acho que nos últimos anos aí a cirurgia de catarata evoluiu demais e hoje a gente tem diversos tipos de lente. Eu falo para meus pacientes que na oftalmologia a gente trabalha com uns 30 tipos de lente. Tem a lente alemã, que é da Zeiss, a Roya, que é japonesa, a Johnson, que é americana, Rainer, que é inglesa, tem a de Israel, tem um monte de fabricante, dentro de fabricante tem vários modelos, tem 5, 10 modelos, então são centenas de possibilidades de lente que a gente pode colocar estudando o olho de cada paciente, fazendo os exames, vendo as atividades dele, o que ele faz, né? Então, cirurgia de catarata é uma ótima oportunidade para você ter uma visão melhor, e lente de catarata não é tudo igual, né, hoje em dia. Não sei se você concorda com isso. Concordo totalmente, né? E eu acho que o mais legal do que ter 30 possibilidades é que às vezes não é um ranking de uma é a 100% melhor para todo mundo. Cada uma tem seu ponto positivo, cada uma tem seu ponto negativo, e aí a gente vai conversando com o paciente entender se ele dirige à noite, se ele dirige de dia, se ele usa muito celular, se ele usa mais computador, se a senhorinha gosta de bordar e assistir TV. Então, a gente entendendo o cenário, a gente vai escolher a lente ideal para aquele cenário, para aquele paciente. E você falou que cirurgia de catarata não é tudo igual, e não é mesmo, né? A gente pega todos esses dados do paciente, poxa, a gente lá na clínica coloca todos os dados em calculadores que usam inteligência artificial para a gente conseguir chegar na lente que vai deixar com o menor grau possível para o paciente. São pequenas preocupações que na hora que a gente junta tudo isso, de um exame com qualidade, de uma avaliação com qualidade, de usar esses dados de diversas maneiras, com calculadoras de última geração, para chegar ali na hora da cirurgia com a lente correta, fazer a cirurgia com a melhor técnica. Na hora que você junta tudo isso, aí sim você tem uma satisfação do paciente que consegue obter aquilo lá que a gente conversou lá no começo, que é tirar os óculos ou resolver o problema numa catarata mais avançada. E cada caso, cada olho é um olho. E a gente adora esse desafio, né? Adora essa conversa. Outra coisa que você falou, né? Que a cirurgia de catarata é rápida. A gente consegue fazer em menos de 10 minutos, né? Mas para chegar nesse grau de destreza, não é tão simples assim. Você precisa ter centenas ou milhares de cirurgias realizadas para conseguir fazer uma cirurgia em 10 minutos, né? No início da nossa formação, quando a gente está na residência, na faculdade, a gente demora mais de 1 hora para fazer uma cirurgia de catarata. E realmente você fazer uma cirurgia de catarata rápido, sem complicação, lisa, como a gente fala, é muito bom, porque quanto maior o tempo cirúrgico, maior risco de infecção, que o olho está aberto, pode entrar uma bactéria lá e causar uma infecção, que é um negócio devastador no olho, né? Menor é a lesão, a injúria dentro do olho, porque imagina você manipulando o olho 10 minutos, agora imagina você manipulando 60 minutos, lógico que a cirurgia maior vai ter mais manipulação, mais lesão, mais corte e tal, então é sim uma das nossas metas, né, do cirurgião que faz cirurgia de catarata, tentar operar o mais rápido possível, lógico, respeitando os limites, né? Mas a gente conseguir fazer essa cirurgia rápido, com ajuda de tecnologia e tal, é um negócio muito bom. Sim. Marcelo, eu gosto de comparar essa questão do tempo da cirurgia igual dirigir. Né? A primeira vez que você senta num carro, que você tem que engatar a primeira marcha, cara, você não lembra como que liga o carro, se engata a primeira, se põe no ponto morto, você tem que pensar que você tem que pisar na embreagem, tô pisando no freio. São várias etapas que você demora para poder fazer. Chega um momento da sua vida que você nem pensa racionalmente que você está pisando na embreagem para poder ligar o carro, e acho que é mais ou menos isso com a cirurgia de catarata. A gente consegue, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de fazer muitas cirurgias, né? Já passamos de mais de 1000 cirurgias, então chega um momento ali que você já sabe o que fazer, e mesmo que você não faz correndo, as coisas vão acontecendo, os passos são simples e são sequenciais, e o cirurgião já sabe o que precisa fazer. Isso é muito legal quando a gente chega nesse nível, porque quem fica mais feliz com isso é o paciente, né, que consegue uma cirurgia de qualidade num curto espaço de tempo. Eu brinco que a gente não aposta corrida com ninguém, né, mas a gente consegue oferecer essa qualidade para o paciente, né. O que eu achei interessante da sua fala antes, né, quando eu estava falando sobre as lentes, é que é aquela definição de por que ser médico, né? Lembrar que a gente é médico antes de ser oftalmologista, antes de ser cirurgião de catarata, de cirurgião plástico.
a medicina envolve toda essa avaliação do paciente. Olha, o que você faz da vida, qual é a sua dor, o que eu posso te ajudar. Ah, eu quero só voltar a fazer um tricô. Beleza, isso é o mais importante para a vida daquele paciente. Então, você consegue resgatar aquilo que ele deixou de fazer, às vezes, por conta de uma condição ocular e realmente melhorar a qualidade de vida dele. E eu acho que tudo isso faz parte da boa medicina, né? Uma boa história, um bom exame, um bom uso da tecnologia disponível, né? A seleção da melhor lente. Eu acho que isso daí é um raciocínio clínico perfeito que a gente tem que ter sempre em mente, né? Sim. Eu acredito muito que tem alguns momentos da nossa vida que um bom profissional ou um mau profissional pode mudar tudo, né? Às vezes você precisa fazer uma cirurgia, você pega um bom profissional, que faz cirurgia em 10 minutos, com os passos certos. Nossa, você vai ter uma visão super boa. Às vezes você vai num profissional que não é tão legal tal, e pode trazer muitos problemas, porque a cirurgia de catarata tem um monte de complicação, né? E cirurgia plástica, então, sempre que é uma cirurgia, é um momento que vale a pena você conhecer o médico, conversar com o médico, sentir o seu médico, né, para ver se é a pessoa correta para fazer essa cirurgia, né? Legal. E você vê esse negócio igual da cirurgia de catarata, que depois de certo tempo faz mais rápido e tal, e cirurgia plástica também é mais ou menos assim, ou é... Você ganha um certo dinamismo na cirurgia, mas a cirurgia plástica, blefaroplastia, assim, ela não é tão rápida quanto uma cirurgia de catarata, né? E eu acredito que nunca vai ser. Porque ela exige alguns cuidados primeiro que ela é maior, né? Então, você dá muito mais ponto, né? Na catarata você nem dá ponto. Então, tem alguns passos que dificultam ser tão rápido assim, né? Tem que marcar, a marcação antes da cirurgia já demora um tempo, porque querendo ou não, eu acho que é a parte mais importante ali, você demarcar, saber quanto que é seguro você tirar de pele ou não. Então, assim, você ganha uma certa experiência para não ter que ficar apagando, desenhando de novo, marcando, né, voltando atrás, mas você não vai chegar num tempo de 10 minutos. Mas, por outro lado, também, o seu olho não está aberto, não está exposto, o olho está fechadinho ali, está seguro. Então, em termos assim, de risco de alguma complicação, de alguma infecção, é extremamente baixo, assim, é uma coisa extremamente rara na plástica ocular. Então, é uma cirurgia extremamente segura. E quais as principais complicações de cirurgia plástica ocular? Olha, o que é esperado depois de uma cirurgia? Que fique roxo, que fique inchado, pode sangrar um pouquinho, né? E tudo isso, eu não diria nem que é uma complicação, mas é um pós-operatório esperado, dentro daquilo que é esperado. Tem pessoas que com uma semana já está muito bom, só um pouquinho inchado, que nem ficou muito roxo. Tem pessoas que não, que demora 15, 20 dias até ir descendo aquele roxo, sumindo, sendo reabsorvido. Então, assim, esse é o mais comum. Riscos eventuais ali de poder abrir algum ponto, é bem difícil acontecer, mas existe, né? Algum risco de abrir algum ponto, de ter alguma infecção na ferida operatória, né? O risco que foi comentado de tirar muita pele e aí ficar com uma exposição muito grande, que a gente vê isso em casos que chegam para mim de outros colegas médicos, né? Mas que é extremamente raro de acontecer com quem tomou esse cuidado na medida, na marcação cirúrgica, né? Então, isso daí eu pego bastante, mas geralmente caso de outros profissionais que fazem, às vezes até mesmo não médicos que se propõem a fazer uma coisa que não tem o conhecimento e o domínio para isso. E a parte estética, como é que tá? Vocês costumam fazer esses procedimentos de laser? Como que funciona na plástica ocular? Isso, a plástica ocular tem crescido muito essa parte cosmética, né, de preenchimento, de rejuvenescimento, laser e tudo mais. Eu fico mais, o meu interesse maior é na área cirúrgica, então eu evito coisas muito cosméticas eu até faço a parte de blefaroplastia sem cortes, né, que é com uso de plasma, em casos que é mais inicial, assim, que não precisa de uma cirurgia, que é mais para a gente resolver também esse caso sem precisar envolver um procedimento cirúrgico. Mas, em geral, eu fico mais com a parte cirúrgica, né?
A plástica às vezes envolve o uso de toxina botulínica, né, o famoso Botox, mas geralmente na parte funcional, não é casos de estética, geralmente é casos de espasmo facial, que a pessoa não consegue abrir o olho, né, isso daí eu também faço bastante. Ah, Também tenho colegas que fazem muita parte cosmética e de tecnologias para isso, mas não é tanto o meu foco. Entendi. E você é o único médico da Sociedade Plástica Ocular aqui de Presidente Prudente, é isso? Explica É, pra gente. basta entrar ali no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, né, que é a, a sociedade que regula, né, quem teve uma formação adequada, quem participa ali dos eventos científicos, tecnológicos, quem tem ali a parte de formação adequada para os pré-requisitos deles, né, para se tornar um membro da Sociedade de Plástica Ocular. Se você colocar lá, pode procurar por cidade, né? Às vezes vai ter pessoas que não são daqui, né? Coloca qualquer cidade ali e vai fazer a busca naquela região. Quando faz essa busca aqui em Prudente, só tem o meu nome ali. Pelo menos por enquanto, eu até chequei hoje porque eu imaginei que vocês iam perguntar. Mas até hoje só tem eu aqui na região de Prudente. Que legal. E na medicina, né, é muito importante ter essa educação continuada, né? Porque cada dia surgem novas tecnologias e o médico que não participa da sociedade, não participa de congressos, eventos, vai ficando para trás, né? E eu acho que assim, o que é importante para o paciente é que hoje em dia tem muito médico se formando ou profissionais não médicos que querem invadir procedimentos que não deveriam realizar. Então, falta muita informação do paciente de entender o que é real, né? O que é... Às vezes a pessoa se chama especialista de alguma coisa e não é, entendeu? Então, se você tem ali uma avaliação de uma sociedade de plástica ocular falando que você tem os pré-requisitos, cumpre com aquilo de formação que eles julgam ser necessários, você tem ali uma informação muito importante para validar, né, para sentir uma segurança no profissional que você está escolhendo. E eu acho que isso é essencial hoje em dia, porque tem muito marketing pesado. Eu, pessoalmente, não invisto tanto em marketing, mas, assim, tem profissionais que são blogueiros, que fazem ali aquela coisa agressiva, mas você vai ver na formação mesmo, não tem essa capacidade toda que ele está falando. Então, é importante ter esse cuidado e ter essa busca ativa. Eu acho que chegou um momento que o paciente tem essa necessidade de buscar ativamente por onde que o profissional que ele está selecionando se formou, qual é a especialidade dele, quais foram as faculdades. Isso devia ser uma prática mais constante no dia a dia do paciente, porque isso faz toda a diferença no resultado final, né, da cirurgia dele. Sim. E hoje em dia, né, é difícil a gente realmente saber o que é verdadeiro, o que é fake news, o que é certo, o que é errado, né? É um negócio muito complicado. E uma coisa que você falou, né, esse negócio de ser blogueiro e tal, né? Eu vi uma análise falando, gente, tipo, tem umas pessoas, vamos colocar aí um nome, um Zé Mané, que começa a falar de umas coisas e o cara viraliza e tem milhões de seguidores, né? Eu acho super importante nós médicos também conseguirmos conversar nas redes sociais. Porque essa análise diz, pô, se essa pessoa que não tem tanta informação conseguiu ter seguidores, conseguiu ter toda essa visibilidade. Cara, no momento que nós, que temos uma boa formação, ou que participa de alguma universidade e tal, se juntar essas duas coisas, é um negócio muito poderoso para conseguir educar a população, né? A pior coisa é a gente ficar meio em silêncio, né? Não colocar a nossa voz. Então, acho que a gente tem que praticar um pouquinho isso, né? É o que a gente está fazendo aqui no podcast, né? É o que a gente está para conseguir espalhar as informações corretas, né? Chanceladas pela sociedade, carimbadas, né? Com o selo de qualidade, né? Porque se a gente não fala, realmente existe um monte de gente que fala, dá umas receitas loucas. Que pega o microfone, né? Pega o microfone e vai lá e fala, né? E essas pessoas conseguem ter tração, conseguem ter uma audiência, né? Um monte de fake news no consultório a gente vê diariamente, as pessoas fazendo umas coisas completamente sem nenhuma evidência científica, exercício pro olho. Essa eu acho que é a grande questão, porque quanto mais foge
do pensamento tradicional, científico, mais chama atenção, porque, ó, esse daqui tá falando uma coisa diferente, mas é diferente porque tá errado, né? Porque não existe prova científica nenhuma, né? Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que viraliza. A gente tá aqui realmente colocando nossa voz para buscar aquilo que é correto, aquilo que tem evidência científica, aquilo que tem ali uma chancela de uma sociedade, de uma tecnologia. Então, eu acho que a gente está aqui para isso, para trazer uma boa informação para formação do paciente, né? Mas se isso vai viralizar ou não, talvez não, porque a gente não está falando uma coisa muito louca aqui que o paciente nunca ouviu na vida e que vai revolucionar e ele vai pingar um colírio que vai evitar a catarata, entendeu? Isso ainda não existe, infelizmente. Então, infelizmente, o que viraliza é quando fala essas besteiras por aí. Fabinho, antes da gente terminar, eu gostaria de... Eu tô lembrando dos últimos pacientes que eu mandei para você, né? Que foi uma senhora que ela tinha o canal lacrimal obstruído e ela tinha queixa de lacrimejamento há muito tempo e tal. E aí ela pegou uma infecção. E aí ela pegou, tratou até com um clínico, não conseguiu oftalmologista, depois ela teve infecção de novo, aí chegou comigo, a gente tratou, ela melhorou e eu encaminhei para você. Você faz essa avaliação de canal lacrimal, de vias lacrimais, né? Como que é essa parte? A gente falou da plástica, que é uma coisa bem legal, mas também faz essa parte das vias lacrimais, que é uma queixa bem frequente no consultório, né? O paciente fica lacrimejando, tem esse tipo de queixa. Isso. Todo lacrimejamento frequente é bom a gente avaliar, ser avaliado por um profissional que atua em vias lacrimais. Então, as vias lacrimais fazem parte ali da formação de plástico ocular e é muito frequente ter lacrimejamento. Às vezes pode ser um lacrimejamento funcional, só por um excesso de produção mesmo, ou uma dificuldade ali do piscar, alguma coisa nesse sentido, mas pode ser um lacrimejamento por uma obstrução desse canal. E quando tem essa obstrução, pode ter o risco dessa infecção que você comentou, que também é uma queixa bem frequente, e aí sim exige um tratamento cirúrgico. Eu faço essa avaliação, eu faço essa cirurgia. Realmente é algo importante de ter lembrado, assim como outras questões importantes da plástica, como tumores. Então tem uma verruga, tem uma manchinha ali, uma pinta, alguma coisa diferente que nasceu. Isso pode ser um tumor, pode ser uma coisa benigna, mas pode ser uma coisa maligna. A pálpebra que está virada para fora, virada para dentro, os cílios virados para dentro. Como eu falei, são muitas e muitas áreas. Talvez a gente tenha que fazer outros podcasts ali para falar de cada uma específica. Mas assim, em resumo, tudo que envolve a pálpebra, procura um especialista de plástico ocular. Vias lacrimais também, procura um especialista de plástico ocular que atue nessa área de vias lacrimais também, né, porque é importante para o esclarecimento do diagnóstico e para o tratamento, muitas vezes cirúrgico, que isso vai requerer, né. Legal. E, doutor José, você também faz alguns procedimentos estéticos, né, como ceratopigmentação, retirada de pterígio. Fala um pouquinho da parte de estética da oftalmologia que é possível ser feita. Perfeito, Marcelo. A parte da frente do olho, né? Então, geralmente quando a gente conversa com alguém, um dos primeiros lugares que a gente olha e fica olhando é pro olho, né? Então é bem importante como tá o aspecto estético desse olho, né? E isso começa desde a alergia, que às vezes o paciente tem um olho vermelho por causa de alergia e ela precisa ser tratada e a gente consegue fazer isso. Tem aquela carne crescida, que é muito comum na nossa região por causa da exposição ao sol. E hoje em dia a gente consegue tirar ela de uma maneira muito mais confortável do que se fazia antigamente. Antigamente a gente tirava, dava pontos, né? Eu já vi paciente falar que, doutor, tiraram o meu com uma enxada, né? Que era uma coisa mais grosseira. Hoje em dia a gente consegue tirar com bastante delicadeza mesmo para o olho, usa-se cola, né? Então a gente pega uma cola biológica, que ela vai ser absorvida pelo corpo, então o tempo cirúrgico é mais curto, o paciente não fica com aquele ponto no olho, ele não vai ter que tirar aquele ponto depois, então o conforto da cirurgia é muito maior, o aspecto estético fica muito melhor do que aquela carninha crescendo bem na região que a gente olha para outra pessoa, né? Então faz muita diferença isso. E tem a questão também da córnea, né?
Porque a córnea, ela é para ser transparente. A gente tem que ser capaz de olhar para o paciente, olhar para a pessoa e ver o colorido, ver a íris do olho, né? Se é azul, se é castanho, se é preto, se é esverdeado. E tem algumas doenças que essa córnea ela fica branca. Quando essa córnea fica branca, o que eu pego muito no consultório é o paciente que ele está com uma autoestima lá no chão por causa disso. Porque ele fala, poxa, doutor, quando eu chego em qualquer ambiente, eu chego num bar, eu chego na minha casa, eu chego numa reunião de amigos, o primeiro lugar que eles olham para mim é no rosto e todo mundo fica olhando para aquele olho branco, né? Principalmente quando a gente tem um olho bom e o outro olho que está branco. E hoje em dia a gente é capaz de corrigir isso de algumas maneiras. Tem alguns olhos que a gente consegue colocar uma lente de contato que simula a coloração do olho, que é uma ótima solução, né? Mas tem paciente que não quer ficar colocando e tirando a lente. Às vezes ele quer usar, inclusive, à noite, né? Então, poxa, a lente você tem que tirar todos os dias. E às vezes você não tem uma córnea regular, então a lente não fica boa. Então a opção que a gente tem é fazer a ceratopigmentação. A ceratopigmentação, também chamada de tatuagem corneana, né? Basicamente o que a gente faz? A gente pinta o branco do olho para simular um olho normal, que tem a íris colorida. Então a gente consegue fazer que aquele olho branco fique com um aspecto mais saudável. E isso tem um benefício tremendo que você faz uma vez, pode sim ter que fazer um retoque, mas é mais ou menos a mesma ideia da tatuagem. Ela fica pro resto da vida, você não tem que tirar, você não tem uma manutenção envolvida. Você fez, pintou, melhorou o aspecto estético daquele paciente, que ela vai ficar pro resto da vida. Então, assim, volta muito a autoestima do paciente. Inclusive, eu tenho um caso interessante de uma senhora que ela era super bem adaptada com a lente cosmética, com a lente que simulava a cor dos olhos, e ela arranjou um namorado. Era uma senhora mais de idade, e ela veio, doutor, eu queria pintar mesmo o olho, que eu já tinha comentado com ela que existia a possibilidade. Eu falei, mas a senhora tá muito bem com a lente, realmente, para ela ficava linda a lente. Eu, doutor, eu posso pôr a lente em cima da tatuagem? Eu falei, pode. Ela falou, doutor, porque assim, eu arrumei um namorado, quando eu vou dormir com ele, eu não quero tirar a lente, eu não quero que ele veja aquele meu olho branco, então eu não durmo com ele. E cara, aquilo lá era um problema tremendo na vida dela, que aí acabou que a gente fez a tatuagem, ela conseguiu usar a lente por cima da tatuagem, e isso mudou a vida dela. Então tem esses aspectos que às vezes a gente não pensa quando a gente tem os dois olhos normais, né, mas que faz muita diferença na vida das pessoas. Então tem essas possibilidades, a lente, a tatuagem, tem várias coisas legais que a gente pode fazer. E uma coisa que viralizou aí nos últimos tempos é você mudar a cor dos seus olhos, né? Eu tenho íris castanho, quero ficar verde ou azul. E o que você acha disso? É um negócio que vale a pena fazer, mais ou menos? Eu vi um monte de gente perguntando, quero fazer isso, quero fazer isso. Perfeito, Marcelo. Tecnicamente, fazer a tatuagem para mudar a cor do olho não é algo difícil. Tá? A gente consegue fazer com uma certa segurança, a gente sabe fazer. Qual que é o problema disso, né? Aqui no Brasil não existe uma regulamentação disso. Então eu estou, por exemplo, comentando dessa questão da tatuagem para poder, com um aspecto de tirar aquele branco do olho, para poder erguer a autoestima do paciente. Esse olho geralmente é um olho cego, esse olho já não está enxergando. E o uso de tatuagem no olho ele tem que ser muito bem utilizado, né? E como não existe uma regulamentação para isso, poxa, que tinta que a gente vai usar? Como que a gente vai fazer? Lógico que existem estudos e tem países que faz isso, faz muito na Espanha, por exemplo. Então a gente tem contato com esses médicos para saber qual seria a melhor forma, qual tinta, como fazer. Mas quais são os problemas de você querer mudar a cor do olho pintando a córnea? Um dos principais é depois a visualização. Então você que é especialista em retina, que a gente pinga o colírio para dilatar a pupila para ver o fundo do olho, poxa, se eu pintei ali, não tem como eu tirar aquela tinta para poder ver o fundo do olho. Lógico, a gente faz, a gente deixa um espaço sem pintar, que é o pretinho, né, para conseguir visualizar isso. Você pensar, mas com certeza isso piora a visualização. A gente vai fazer uma cirurgia da catarata, se o paciente não dilata direito, já é uma dificuldade adicional que tem para o cirurgião. Então você na hora que pinta, ele é um procedimento irreversível. Pintou, você só vai conseguir tirar aquela tinta com um transplante. Então tem um risco alto que a gente tem que colocar na balança, e hoje em dia a nossa legislação ainda não arbitrou sobre isso para poder falar, tem que ser feito dessa maneira, qual tinta tem que usar. Então a gente fica nesse compasso de espera e acompanhando para a gente poder realmente, quando oferecer isso,
oferecer com qualidade e segurança. Mas por enquanto ainda não é uma opção. E ainda tem outras técnicas, né, que envolvem laser e que podem gerar glaucoma, dispersão de pigmento, que é complicação. Atua na íris, né? Atua na íris mesmo, mas íris. isso daí, assim, é coisa que fazem em alguns países, mas que geram vários problemas. Então, assim, não são alternativas viáveis ainda. Talvez evolua para alguma alternativa que seja segura, mas hoje em dia realmente é isso que o Dr. Job falou. Essa questão de pintar a córnea, quando a gente põe em perspectiva, assim, ela até tem menos efeitos colaterais do que comparado com uma técnica que a gente já viu pacientes que já fizeram isso, que fazia muito ali na América Central, que o paciente pegava, viajava para os Estados Unidos, ele ia para algum país ali no meio que colocava um implante de íris colorido, né? Tem implantes e implantes. Esse era só com a finalidade de trocar a cor do olho do paciente. E aí aquele implante, ele era mal executado, o paciente vinha para o Brasil e aí esse implante começava a tocar na córnea, causava descompensação, esse paciente aqui para transplante, ele causava glaucoma. Então já tive a oportunidade de conhecer alguns pacientes, de tratar alguns desses pacientes, que é um caso dramático, porque ele pôs num lugar que você não tem um contato com o médico, pôs em outro país, então tem esses casos também, que aí é um caso terrível, né? Você não tem um médico para te acompanhar depois, né? Então são casos e casos, mas a gente tem que pensar muito bem quando a gente muda a regulamentação para cuidar do paciente, né? Melhor usar a lente de contato ou aceitar a cor do seu olho, né? Sim, com certeza. Então, não vale a pena fazer nenhum procedimento cirúrgico ou estético, tatuagem, colocar prótese de íris, despigmentação ainda. Quem quer ficar com o olho mais claro, lente de contato ainda é a melhor solução, né? Até hoje, março de 2025, essa é a ideia, exatamente. Legal, gente, legal. Então, estamos finalizando aqui o nosso podcast. Acho que foi uma conversa super legal. Eu queria que vocês fizessem um resumo aí das coisas que vocês gostaram, a mensagem que fica, o que vocês gostaram mais, o que o paciente, o que vocês acham mais útil de toda essa conversa com o paciente. Vamos lá, doutor José. Perfeito, Marcelo. Eu acho super legal a oportunidade que a gente tem aqui no OftalmoCast, né? Que é justamente de conversar um pouco sobre o nosso dia a dia, como que o paciente, como que a gente conversa e mostrar isso para o paciente, né? E hoje a gente tem em especial o Dr. Fábio, que é uma outra área da oftalmologia que a gente não discutiu muito aqui, né? E é uma área extremamente vasta. E saber que a gente conta com um profissional que tem essa capacidade, essas habilidades para poder oferecer para os nossos pacientes uma outra gama de cirurgias, isso é sensacional. Então essas discussões, a forma como é discutido, né, os cuidados, porque às vezes o paciente vai lá com a gente, ele pega, passa nos aparelhos, conversa com a gente, entende, mas tem todo um cuidado por trás e por exemplo, trazer um médico de qualidade para poder ajudar a gente a cuidar desses pacientes, que a gente está sempre batalhando para poder oferecer a melhor qualidade possível para o nosso paciente aqui na nossa região. Muito legal, muito legal. Doutor Fábio, o que você achou? Eu achei a conversa totalmente válida, né? E eu acredito que a plástica ocular, ela vem exatamente para isso, para ampliar horizontes, né? Porque o oftalmologista, ele olha muito para o olho e muitas vezes esquece daquilo que está logo do lado, né? Um anexo ao olho, que é a pálpebra, né? E a pálpebra existe para o olho e o olho existe por causa da pálpebra. Então, assim, tem uma íntima relação e que a gente tem que olhar com um olhar de estética, de função, né, e de todas essas patologias, de todas essas doenças que podem interferir no bom funcionamento aí do piscar, do abrir e fechar do olho, né? Então, eu acredito que a plástica ocular, ela vem com um arsenal ali de possibilidades muito importante para o bem-estar do paciente, para a parte biológica mesmo, função da visão, mas também para a parte emocional, para a parte funcional de poder enxergar, às vezes de uma estética, de uma cosmética para recuperar uma qualidade de vida. Então eu acredito que a gente vem aqui para somar, né, de formas que talvez os outros oftalmologistas não olhem tanto assim quanto eu acabo olhando. Que legal, que legal. Achei fantástica a conversa de hoje e eu acho que nós sermos, né, médicos que continuam estudando, que participam da sociedade como você faz,
que consiga oferecer o melhor ao paciente é um negócio muito bonito, que é a missão da medicina, né? Conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas. Existem muitas coisas que a gente consegue resolver hoje em dia, né? Na parte estética, da pálpebra funcional, ou da parte catarata, de conseguir enxergar sem óculos, né? E tem coisas que a gente ainda não consegue resolver, igual deixar a íris verdinha, azul, de uma maneira cirúrgica, né? E eu acho que é importante quem quiser melhorar alguma coisa passar por um bom profissional, porque, como eu falei, muitas vezes na vida um bom profissional pode mudar muito sua vida para melhor, ou ao contrário, você pega um profissional que não é tão bom, tal, pode tornar uma catástrofe a sua vida, igual a história das íris coloridas que foram colocadas na América Central, né, que a gente vê que é uma catástrofe depois de certos anos. Então é isso aí, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em curtir, compartilhe com quem precisa e a gente vai conversando. Se vocês tiverem algumas perguntas ou dúvidas, manda aqui pra gente que a gente vai respondendo ao longo dos nossos episódios. Um grande abraço. Obrigado, gente. Não acredite em tudo que viraliza. Isso aí, isso aí. Até